Olá, amigos! Prazerzaço enorme estar aqui com vocês hoje para apresentar para vocês um profissional que eu tenho um carinho gigante. Além de ser um profissional extremamente competente, Dr. Fúvio é um grande amigo e daqueles que tem um comprometimento gigante com o paciente, né? Isso é que me encanta pra caramba. Obrigado. Então, doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, é um prazer, né? Fico muito feliz, agradecer a oportunidade, né? Agradecer o convite e dizer que estou junto para abraçar esse seu projeto, que a ideia é fantástica e é uma medida, né? Um projeto necessário. A gente tem carência de informação de qualidade. Eu queria começar esse nosso bate-papo, doutor, com você contando um pouco como é que foi essa tua trajetória, porque você médico, né, veio da formação clássica. Certo. Em um determinado momento da sua vida você optou por um outro caminho, né? Isso. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente disso. Tá bem, vamos lá. Eu entrei na faculdade em 96, me formei em 2001. No finzinho da faculdade, no meio do quinto ano, quer dizer, há um ano e meio de eu me formar, eu tive contato com a acupuntura e me chamou muito a atenção porque a gente classifica a acupuntura como uma especialidade médica aqui no Brasil, mas ela é parte de um segmento maior que no Oriente, né, principalmente os países mais conhecidos do Japão e a China, é o que a gente chama de medicina tradicional chinesa. Então, ela é uma parte de um amplo conhecimento que envolve desde o uso de artes corporais, né, a prática de artes corporais, uso de plantas medicinais, de atividades de meditação, e me despertou muito a atenção porque eu conseguia, a partir dela, contemplar um olhar sistêmico. Então, ao contrário da medicina ocidental, vamos dizer assim, a medicina chinesa permite que, ao mesmo tempo, você olhe o paciente como um conjunto único, né? E também permite que você faça um tratamento individualizado. Então, nem sempre o mesmo sintoma por uma mesma causa, dentro do olhar da medicina chinesa, vai ser tratado com o mesmo remédio ou com os mesmos pontos de acupuntura. Isso é interessantíssimo, né? Sim. Porque realmente cada ser é único, né? Único, exatamente. Como é que tem sido a procura de pessoas com problema na coluna, com dores que se manifestam ali na coluna? Isso tem sido recorrente? Sim. Como é que é? Possivelmente é a dor crônica mais frequente entre as pessoas e, ao contrário do que parece, a gente pode imaginar que, dor lombar é uma coisa que afeta velhos ou que vai te afetar na terceira idade, mas não. É uma dor que acomete desde o adolescente, que não necessariamente ele tem uma escoliose ou uma cifose, mas apenas um erro de postura, um vício de postura já é capaz de provocar. E, naturalmente, como tem um público muito amplo, isso é uma demanda constante no consultório. E como é que a medicina chinesa, ela tem alguma abordagem especial? Como é que ela vê esses problemas? A gente está vendo aqui só um esqueleto, mas ao redor desse esqueleto a gente tem ligamentos, a gente tem músculos, a gente tem fáscias, né? A gente tem estrutura entre as vértebras, que é o disco intervertebral, e a gente precisa recuperar a vitalidade de todos esses tecidos. A medicina chinesa consegue recuperar a vitalidade desses tecidos quando a gente oferece um tratamento com as fórmulas. E existe nesse processo uma busca para reequilibrar o organismo, né, como um todo, do paciente? Exato. A gente percebe pacientes que nem têm não tem uma alteração, vamos dizer assim, mecânica, que a gente possa observar pelos exames radiológicos, né? A radiografia, a ressonância nuclear, a ressonância magnética. A gente não consegue observar uma alteração tão grave, mas que o paciente tem muita dor. Então, a gente pode supor que o peso psicológico, né, desse paciente, o peso psicológico de outros aspectos, faz com que essa dor aumente muito. Mas, em contrapartida, existem também aqueles pacientes que têm uma alteração grave, né, mecânica, que os exames mostram isso pra gente. Essas alterações mecânicas provocam sinais químicos e esses sinais químicos geram dor e essa dor é percebida por nós no cérebro como a sensação de dor. Eu posso associar uma fórmula que
relaxa a musculatura como um dos efeitos. A partir do momento que ela trata a ansiedade, ela relaxa melhor a musculatura, e a musculatura mais relaxada tende a inflamar menos, consequentemente, você tem menos sinais de dor. E, ao mesmo tempo, eu tenho fórmulas que ajudam a remover essas pequenas alterações bioquímicas causadas, né, pelo processo de alteração mecânica que a gente tem ali. Então, vamos imaginar que a gente tem uma região da coluna onde 2 pequenos ossinhos tenham um atrito. E esse atrito vai gerar impulsos elétricos que, por sua vez, produz substâncias químicas. Essas substâncias químicas são percebidas pelo sistema nervoso, chegam até o cérebro, essa percepção, e a gente entende isso como dor. Mas a partir do momento que a gente relaxa a musculatura, quer dizer, evita que esse atrito seja tão frequente, e a gente consegue evitar que mesmo em situações de atrito ele não seja tão intenso ou tão frequente, o sinal químico gerador da dor, ele vai também se tornando cada vez mais raro, cada vez menos frequente, e o paciente passa a conviver melhor com a dor e muitas vezes a dor até desaparece. Vale a pena destacar a importância, assim, que é essencial de um profissional da educação física, um profissional da fisioterapia que possa participar desse trabalho em conjunto. Porque de nada adianta a gente melhorar a vitalidade desses tecidos, a gente eliminar o sinal de dor, se a postura, se a tensão, né, a mecânica das estruturas ali, dos ligamentos, dos ossos, não for reajustada, a gente não consegue fazer com que o paciente permaneça sem dor. E a ideia final tem que ser trazer o paciente para a vida, né, normal, exatamente, né, do dia a dia dele, né, para ele realmente poder trabalhar com tranquilidade, ter as suas coisas de lazer, ter o seu esporte. Né? Exatamente, exatamente. Então, eu também acredito muito nisso, é um trabalho conjunto, né? Porque em alguns momentos vai precisar um pouco mais de atenção de um lado, no outro momento um pouquinho mais de atenção do outro, mas é esse multidisciplinar para trazer a qualidade de vida final que a pessoa precisa, né? Sem dúvida. Anos atrás, a gente falava do sedentarismo como um mau hábito, mas na visão da medicina chinesa, o sedentarismo sempre foi uma causa de doença. A partir do momento que você passa horas parado, o simples fato do seu sangue circular pouco é como se ele criasse, ainda que dentro dos vasos sanguíneos, microcoágulos. É como se o sangue, se você fica muito tempo parado, é como se o seu sangue ficasse mais espesso. E o fato do sangue estar mais espesso torna a chegada de nutrientes em todos os tecidos muito mais lenta. Eu achei interessantíssima essa visão da medicina tradicional chinesa. Quer dizer, o sedentarismo não é um mau hábito, o sedentarismo é uma causa de doenças. De doença. A visão, sempre a visão genuína nossa, né, dos médicos que estudam e praticam medicina chinesa, dos profissionais, é que o sedentarismo não deve ser apenas combatido como uma mudança de hábito no sentido de trazer mais saúde, mas sim de evitar realmente doença. Eu me lembro de pacientes reclamarem, puxa, doutor, eu não posso segurar o meu neto, porque parece terrível, pouca coisa, mas é uma criança com 5 quilos e a pessoa está fazendo força porque ela não tem uma estrutura adequada de abdômen, não tem braço, não tem ombro preparados para isso, e está tentando se acomodar ali com a criança e de repente quando vai ver, na semana seguinte está com a coluna travada. A gente volta, faz acupuntura, usa as fórmulas para tirar esse sinal inflamatório dali, só que se o paciente não for para a academia e não fizer o fortalecimento, ele continua sem logo ele vai ter um problema de novo. Logo ele tem problema de novo. Exatamente. Doutor, deixa eu perguntar mais uma coisa que eu estou curioso para saber a tua visão sobre isso, né? A Organização Mundial de Saúde diz que, em média, 80% da população mundial ou tem ou vai ter um episódio de dor na coluna. Sim. E essa estatística é assustadora, né? Sim. E eu fico pensando, na minha visão, assim, imaginando o quanto que o fator ambiental, né, o mundo que a gente vive hoje, todas as coisas aí do nosso mundo, estão cooperando para essa estatística. Né? Então, assim, é muito tempo sentado, todo mundo, né? É muito estresse envolvido, um mundo cada vez mais competitivo, né? As horas de sono cada dia menos e com qualidade pior, né? Na tua visão, esse fator ambiental tem pesado muito nessa estatística cruel aí de dor na lombar, dor nas costas? Claro.
Eu te diria, Henrique, que o fator mais importante é o fator ambiental. Ao contrário do que a gente pode acreditar, muitas pessoas falam, mas o meu pai ou a minha mãe tinha coluna muito ruim, mas a minha percepção é que o fator genético, não só na questão da dor lombar, mas na grande parte das doenças, na grande parte dos problemas, dos desequilíbrios de saúde como um todo, ele vai alcançar 20%, 30%. 70%, 80% é fator ambiental. Então, falando no caso da coluna, a gente tem um aspecto que é inevitável, que é o envelhecimento. Então, o envelhecimento vai, assim, de forma inequívoca, vai trazer enrijecimento, vai trazer uma desidratação dos discos, né, vai trazer falando de uma maneira bem simples assim para o nosso ouvinte, vai trazer um endurecimento da sua coluna. Esse endurecimento ele pode ser adiado, né? Mas ele não vai ser 100% evitado. E como ele vai ser adiado? Com a prática constante e regular de atividade física corretamente orientada. Sim. Né? Isso é fundamental. E como que a gente pode fugir desses fatores? Modificando e policiando os hábitos. É difícil a gente falar numa coluna saudável para um paciente com sobrepeso ou até uma obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, que são mais graves, mas o paciente já com sobrepeso, ele já vai ter uma tendência maior de comprometer essa coluna. E tem uma pesquisa recente que eu estava lendo também sobre fumo, né? O tanto que o fumante acaba tendo também, além de todos os outros danos para a saúde, que a gente já está sabendo, né, de longa data, mas assim, o quanto isso compromete também a saúde da coluna dele. Exatamente. Né? O cigarro, de certa forma, falando de maneira bem grosseira, além dele produzir uma inflamação constante, ele o tempo todo está roubando nutrientes das estruturas do nosso corpo. E quem sofre muito são as estruturas onde o aporte sanguíneo, a chegada de sangue, né, pela microcirculação, que são vasinhos mais finos que o nosso cabelo, são microscópicos, não recebem sangue de maneira farta. Imagina tudo isso dentro de um sistema tão importante como o sistema da coluna, o sistema de medula, de tudo. Né? Exato. O disco intervertebral, que é essa estruturazinha cartilaginosa que fica entre cada uma das vértebras, ele é essencialmente uma cartilagem. Falando de uma maneira muito simples, parecido com esse tecido molinho que a gente tem na orelha. Claro que dentro dele existe um núcleo gelatinoso que faz um amortecimento. Mas esse disco ele é proporcionalmente menos irrigado do que outras estruturas do nosso sistema musculoesquelético. E o paciente que fuma compromete esse disco o tempo todo. Eu vejo também na nossa prática, né, que muitas vezes os episódios de estresse, de ansiedade, quando a pessoa já tem um problema de lombar, no exemplo da dor lombar, seja por uma hérnia ou por uma protusão, mas ela tem um quadro ali, e os momentos de estresse, parece que ele vai diretamente para lá. Né? Claro. E aí ele teve um estresse com uma outra coisa, teve um estresse no trabalho, teve um estresse na família, mas a coluna dele no dia seguinte está lá travada. Né? Uhum. Como é que a medicina tradicional chinesa entende isso? Certo. Pela lógica da medicina chinesa, não se separa o que é emocional do que é físico. Na medicina chinesa não existe essa separação entre doença mental e doença física. É um conjunto a doença mental, único. A doença física é uma doença só. Uma notícia negativa pode tensionar o seu músculo, ela pode tornar o seu corpo mais propenso para produzir substâncias inflamatórias, e isso são causas de aumento dessa dor. Aquela dor lombar crônica que você tinha, estava controlada, bonitinha, sem incômodo e vinha bem. De repente, diante de uma notícia negativa, a repercussão que aparentemente ela é só mental, não. A repercussão, na verdade, ela é no corpo como um todo. Quando a gente estuda a fisiologia do ponto de vista da medicina chinesa, a gente sabe que a circulação do sangue ela acompanha um fluxo de circulação de energia. Como que essa energia é um pouco mais difícil do espectador, né, comum entender, mas poderia fazer uma analogia como se houvesse o tempo todo no nosso corpo um fluxo de eletricidade, e esse fluxo de eletricidade é o que a gente chama de energia. E o fluxo de sangue acompanha esse fluxo de eletricidade. E qualquer emoção negativa, né, seja ela tristeza, raiva, culpa, remorso, ressentimento, mágoa, melancolia, qualquer emoção negativa,
retarda esse fluxo elétrico. E à medida que esse fluxo elétrico ele se torna retardado, cada vez mais lento, cada vez mais irregular, o fluxo de sangue também é alterado. E à medida que o fluxo de sangue é alterado, aí a gente começa a entender onde se liga o aspecto físico com o aspecto emocional. Grande parte dos clientes que a gente conversa e que estão ali num quadro de dor ou tiveram um quadro de dor lombar, eles têm muito receio de voltar ao movimento. Sim. Então existe quase que um paradigma ali a ser quebrado de que, puxa, não, mas eu estou com uma dorzinha, então é melhor eu ficar em repouso. E às vezes ele fica em repouso uma semana, 2, 3, um mês, e o quadro vai só agravando, porque Sim. o corpo precisa de movimento, do momento correto para cada momento e tal, mas ele precisa de movimento. Como é que é a tua visão sobre isso? Quanto antes reiniciar o movimento, quanto antes você reiniciar a prática de atividade física, claro que orientada, claro que supervisionada, é sempre melhor para a recuperação. Quanto mais parado, mais enferrujado. Esse é um primeiro ponto. Segundo, se você não movimenta, você não consegue fazer essa microcirculação ser ativada na região. E sem a microcirculação ser ativada, a gente tem 2 problemas, Henrique. 1, não chegam os nutrientes para cicatrizar. E 2, você não remove as toxinas que estão ali. Então, assim... O quadro só tende a piorar. Só tende a piorar. Assim que o aspecto anatômico tiver recuperado parcialmente a sua normalidade, quer dizer, ainda que o seu movimento seja limitado, mas dentro dessa limitação existe uma margem onde você possa realizar, já dê início a esse movimento. Perfeito. Quanto mais tempo você demorar para retomar, mais difícil fica a sua recuperação. Perfeito, é isso que a gente acredita também bastante, não só apoiado na ciência do movimento, mas apoiado na prática. A gente vê que as pessoas quanto mais cedo elas começam a se movimentar, começam a equilibrar a musculatura, a alongar, contrapor com ativação de músculos, mais rápido elas conseguem se ver definitivamente livre da dor. Exato, exato. E quando a gente pensa, vamos pegar um caso clássico, o paciente que fez uma cirurgia e aí ele tem uma certa restrição, porque existe um tempo das estruturas que foram manuseadas assim, na cirurgia cicatrizarem, se solidificarem, mas logo que essas estruturas já estiverem se solidificado, se tiverem cicatrizado e o movimento, ainda que mínimo, não apresentar risco, o paciente deve dar início em seguida. Mesmo em situações, entre aspas, graves, como um pós-cirúrgico. Vai demorar muito tempo para fazer exercício? Não. Só tem que ser compatível com o momento dele. Exatamente, o exercício tem que ser compatível. Quando a gente olha do ponto de vista da medicina chinesa, a dor crônica, ela quase sempre vai estar associada a um processo de longo tempo de falta de movimento. Por quê? Porque é justamente essa microcirculação, são esses pequenos vasinhos que estão ali sem trabalhar direito, então não conseguem recuperar a vitalidade do tecido, mas ao mesmo tempo não eliminam as toxinas que estão lá. Eu estou lembrando, você está falando, eu estou lembrando de um professor meu da época de faculdade, lá se vão 30 anos atrás, mas ele falava o seguinte: olha, Henrique, você vai ver como profissional agora atuando aí com o movimento, você vai ter muito cliente teu, muito aluno teu que vai te falar que atividade física cansa, que atividade física é ruim. Mas só faz ele lembrar que a falta de atividade mata e deixa ele escolher. Exatamente. Às vezes a atividade física cansa, seu dia está puxado, mas você tem que encontrar uma brecha ali porque não tem outro caminho. Atividade física, ela deve ser como um outro hábito do seu dia a dia qualquer. Você toma banho todo dia, você almoça, toma café, almoça e janta todos os dias. Então, a atividade física precisa ser entendida dessa forma também. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um grande entusiasta dentro da medicina chinesa. Isso é prática, quer dizer, a nossa rotina, esses hábitos saudáveis. E também, a parte que me compete, que é o que eu faço mais no dia a dia, o uso das fórmulas magistrais, também é uma opção de tratamento maravilhosa, assim, muito segura, embora ainda relativamente desconhecida do grande público, mas é uma opção muito boa para tratador, uma opção muito segura e extremamente eficaz para recuperar eficácia, recuperar eficiência, devolver a vitalidade, não só da dor
para pacientes com dor lombar, mas para outros problemas como um todo. Doutor, muito obrigado pelo Imagina. bate-papo. Foi um prazer. Tenho certeza que a turma de casa vai curtir demais todas essas informações. Obrigado mesmo. Obrigado. E bom trabalho. Agradeço demais a sua gentileza de receber a gente aqui para esse bate-papo. Grande abraço mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.